Galera, agora escuta só essa. A questão que a gente vai fazer aqui é uma questão de uma parte da química chamada titulação. E isso está dentro da parte de soluções e muita gente acha muito complicado. E aí o que é que eu quero que vocês entendam? Para fazer uma boa prova, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça são as definições, é o vocabulário da química. Às vezes com um pouco de vocabulário, com a química mais básica, a gente faz uma prova muito boa, uma prova excelente. Então vamos olhar aqui um exemplo de uma questão que teoricamente poderia ser enquadrada numa parte difícil da química, mas se você soubesse a definição, você ia resolver. Então, ó, sem perder tempo, hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Gente, ó, voltando aqui para pedir para você, ó, deixar o seu like, deixar o seu joinha, o seu curtir. Isso é muito importante porque ajuda na divulgação e também, ó, setinha, compartilha com quem você acha que tá precisando. Não deixa passar. Juntos a gente pode sim mudar a educação. Tamo junto. Olha o que é que nós temos aqui. Um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era 100 miligramas de ácido acetil salicílico a cada comprimido. Então, um comprimido, 100 miligramas de ácido acetil salicílico. Princípio ativo, cuja estrutura está apresentada na figura. Além do amido e da celulose, que também constituem aquele comprimido. O técnico realizou os seguintes testes. Primeiro, obtenção da massa, depois mediu a densidade, verificou o pH, determinou a temperatura de fusão e titulou com a solução aquosa de NaOH. Após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado, porque a quantidade de ácido acetil salicílico foi de apenas 40%. Então, quando ele fez esses testes, ele conseguiu saber a quantidade de ácido acetil salicílico. Então eu tenho que ter uma determinação quantitativa. Eu vou ter que saber quanto tem de. Aí se vocês olharem, o que ele quer é, qual é o teste que permitiu reprovar? Ou seja, trocando em miúdos, ele quer saber qual desses 5 testes é que realmente determina a quantidade. Vamos analisar um por um. O primeiro, pega aí comigo, ele diz obtenção da massa. Gente, se eu disser assim, o meu comprimido pesa 2 gramas, a massa ela não me diz nada de quem está lá dentro. Eu posso ter 2 gramas do ácido ou ter 0,1. Eu não sei com a massa quanto é que tem. Depois ele fala medição da densidade. É claro que se você tiver mais ácido ou menos ácido, a densidade vai mudar. Mas lembrem que eu poderia substituir o ácido por uma outra substância semelhante e modificar a densidade de forma não coerente, né? Não, vamos dizer, regular. Então a densidade ela não é uma medida específica daquilo. Terceiro, verificação do pH. Poxa, se eu verificar o pH com um papel indicador, ele vai mudar de cor segundo o meio, ácido, básico, neutro, mas ele não vai me dizer quanto, ele vai me dizer só, o meio está ácido. Agora, quanto tem do ácido, ele não serve para isso. Não é uma medida quantitativa, é qualitativa. Eu sei que tem ácido, mas quanto? Não sei. Determinação da temperatura de fusão do comprimido. Lembre que o comprimido é uma mistura de várias substâncias. Se o comprimido é uma mistura, não há uma temperatura de fusão, nós temos várias. Ou seja, eu tenho uma faixa de fusão e uma faixa de ebulição. Quem tem ponto de fusão e ponto de ebulição é substância pura, o que não é o caso. Então, isso daqui não vai me dizer, tá certo? Por hipótese alguma, se aquela quanto é que eu tenho do ácido acetil salicílico. Não é uma medida de quantidade, né? E por último, titulação. Aí entra aquilo que eu estava falando no início, na introdução. Vocês percebem que quem soubesse o que era titular, conseguia fazer a questão? Titular é determinar uma concentração desconhecida usando uma substância que tem concentração conhecida. Ou seja, eu vou descobrir quanto eu tenho de algo usando uma coisa que eu sei a concentração. Então eu descubro um usando o outro. Eu faço uma reação e a partir da reação eu descubro quanto é que eu tinha. Isso, gente, sem dúvida, é uma das coisas mais importantes no laboratório de química. Toda vida que eu quero saber se uma amostra está pura, se uma amostra foi contaminada, se tem a quantidade que eu preciso para uma determinada reação, o primeiro procedimento é titular. Titular quer dizer determinar a quantidade. E aí, com isso, eu consigo saber se aquele está puro, se não está, se está no padrão para eu fazer minhas reações e por aí vai. Então, é essencial. E eu volto a repetir.
Aquele pessoal que se preocupa com coisas muito difíceis, não é por aí o nosso caminho, não. O nosso caminho, na verdade, é que nós tenhamos um vocabulário mais amplo da química e que nós tenhamos a nossa cabeça boa para conseguir pensar. E com isso vocês vão muito longe. Então, quando o cara pergunta qual é o teste que permitiu reprovar, foi o teste que me mostrou que tem menos do que eu precisava. Ou seja, o teste que me permitiu reprovar foi o teste 5. A resposta certa é letra E. E está feita a nossa solução. Um beijo imenso e a gente se encontra na próxima questão.